Capítulo 23. Perséfone. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não mato por amor. Eu não estripo os outros para que eles sintam a minha dor. Eu faço isso, pois fui levada a ser quem eu sou hoje em dia. Em minha vida fui obrigada e submetida a horrores que marcaram a minha alma para sempre e que hoje me tornaram essa coisa. Fui vendida, usada, humilhada pelos meus iguais, pelos meus irmãos. Mas eu não amo esta morte. Hoje sei controlar a sede que corre em minhas veias, a sede de sangue e a sede de poder. Mas eu não sou assim. Eu não sou e nem quero ser este monstro. Me deixar corromper, me deixar corromper pelo sangue das vítimas que eu já derramei. Meus instintos de gato sempre me fizeram caçar. Isso é como uma terapia para mim, mas ainda assim, acalmar aquele fogo que eu tenho dentro de mim e que todos os dias sinto que me encandece de formas diferentes e que parece que irei entrar em combustão. Como? Como eu posso ser assim? Eu me pergunto. Como eu ainda posso ser capaz de amar? A noite de hoje foi formada por Jane e estava extremamente bela. Calma ao ponto que se eu fechasse meus olhos e ignorasse o ar batendo pelos meus pelos, que agora eu carrego nesta carne, e tentar acalmar a minha extrema audição, sensível a qualquer coisa, conseguindo ouvir até mesmo bolas de algodão caindo, talvez assim eu me sinta um pouco mais viva, um pouco mais humana. Eu me sinto livre novamente, livre do fardo da morte. Entretanto, apreciar a noite naquele lugar me sufocava. Estar em uma cúpula feita de magia não era tão reconfortante. Black saberia que se eu não estivesse do lado de fora, ele estaria livre para adentrar a minha casa. Tinha pedido para Taylor me encontrar. A levaria à minha casa, onde sei que estaríamos em segurança. Meus olhos estavam fechados e eu sentava em uma pequena almofada, com as pernas sobrepostas. Aquilo me acalmava, sempre acalmava minha mente e corpo. Quando eu começo a ouvir ela se aproximando, seus passos pesados, diferentes dos de Black, que nem sequer pareciam estar ali. O seu cheiro era fácil de reconhecer. Taylor tinha um feromônio que parecia remeter a toda a dimensão. Não era algo sexual, mas era algo que parecia estar ao lado dela. Tornava as coisas sempre mais alegres, como se ela carregasse o cheiro da alegria. Mesmo que mesmo que quando a visse, ela estava triste. No caso, este tal ato nunca era nítido para ela. Ela ainda teria que aprender a reconhecer os cheiros do mundo, e isso a ajudaria a identificar os problemas que ele carregava. O que ela estava passando, todos nós passamos também, de formas diferentes, logicamente. Eu queria muito conseguir dizer a ela que essa dor, este ódio por ser quem você é, nunca vai ir embora, mas com o tempo vai se tornar mais fácil. Provavelmente daqui a uns 100 anos, irei me sentir diferente de agora, pois se, pois se passaram 200 anos, o tempo cura cada vez mais as minhas feridas, apesar que muito lentamente. Conforme ela se aproximava mais e mais, eu senti o cheiro da alegria vindo nela. Mas agora algo eu conseguia sentir diferente, um cheiro negro, um fedor, que era nítido que era o odor que Black carregava com ele. Era o oposto dela.
como ele de fato era uma pessoa triste. Ele, para mim, tinha um apelido carinhoso nunca dito, que era o Sombrio. Quando ele chegava num lugar, todos geralmente ficavam tristes, mesmo sem sequer perceber, ou até mesmo ele notar que deixava as pessoas depressivas. Ele tinha um cheiro parecendo com remédios para ajudar com a dor. Era algo amargo, azedo. Nunca era bom de se estar perto. Meus olhos ainda fechados, até que eu soubesse que eles estavam pertos o bastante. Eu não precisava abrir para saber quando eles estivessem na frente de minha porta. Minha princesa, eu me curvo levemente para Taylor. Entre, é uma honra ter você em meu lar. Vejo ela, vejo que seu olhar desvia para Black, como se esperasse que ele respondesse por ela. Ele faz um simples gesto, representando que estaria tudo bem, mas eu rezei silenciosamente para que adentrassem rapidamente a casa, pois Jack hoje fazia a ronda pela vila, e se ele visse que estava recebendo Taylor em meu lar, em minha casa, um lugar onde nunca permiti que ele entrasse, eu teria que lidar com algo insuportavelmente desastroso. Por isso, eu finalmente me senti mais calma quando eles entraram em minha casa e eu fechei a porta às pressas, passando todas as fechaduras que eu tinha e, e ligando todos os símbolos de proteção da casa. Black tinha reparado que fiz isso, mas Taylor somente ficou olhando o cômodo repleto de uma meia-luz, pelos por todos os lugares. Como ela estava agora dentro de minha casa, admito que me forcei a limpar o local inteiro. Eu sempre acabava soltando muitos pelos, principalmente em épocas de muda, como a atual. Por isso, às vezes, tinha uma quantia enorme, tanto de pó ou até mesmo de pequenas bolas correndo por todo o cômodo. Algumas outras coisas infelizes, como pulgas, mas isso eu não comentaria, principalmente com ela ou Black. Fala para Taylor retirar seus sapatos para não pisar no chão. Ela obedece e deixa suas botas, agora um pouco sujas e molhadas por conta do tempo, à frente da porta. Black faz o mesmo. Me desculpe por chamá-la aqui, minha princesa, eu digo. Você quer me matar? Ela pergunta logo em minha cara. E eu começo a dizer que não, repetidas vezes. Eu de fato não tinha vontade de matar Taylor. Mesmo que às vezes ela me desse motivos, eu não tinha essa vontade. Por favor, não pense assim de mim, eu digo. Acredite, Miss Hyde, diz Black. Se ela quisesse te matar, ela nunca faria isso dentro da própria casa. Exatamente. Eu aponto uma garra para Black, que dá um sorriso calmo para mim. Irmãozinho, gostaria de uma xícara de chá? Taylor, você aceita também? Majestade. Black sorri para mim e faz um sinal positivo com a cabeça. Vou até a cozinha, onde já estava começando a preparar alguns poucos de chá Oolong. Pego uma pequena garrafa de saquê para mim e coloco a bandeja e levo para os dois. Eu peço para que eles se sentem nas pequenas almofadas brancas que eu tinha em frente a uma pequena mesa onde costumava receber minhas visitas. Sirva para eles o chá, o centralizando no meio da mesa. Faço um sinal com a cabeça. Black pega um pequeno copo com as duas mãos e toma um gole do chá, apreciando o seu sabor. Este era o bom e velho meu irmãozinho. Me desculpa tê-la chamado aqui, minha princesa. Eu entendo que o que irei falar possa ser extremamente ruim,
a julgar tudo o que está sentindo nessas últimas 2 semanas e meia. Mas espero que saiba, estou fazendo isso, pois, se não fosse preciso, creio que me manteria calada. Mas alguém, eu olho para Black, que sorri para mim. Bem provavelmente, bem provavelmente Black tenha te falado o que seu pai fez comigo e Jack. Ela balança a cabeça confirmando. Então, eu poderia agora estar livre para falar para ela o que estava para acontecer. Esta maldição que ele lançou em nós, a maldição do verme maldito, é uma maldição que basicamente consiste em você ser comido de dentro para fora por milhares e milhares de vermes, até que nada de você sobre a não ser sua pele. Porém, minha fisionomia felina, eu olho para meu corpo naquele momento e agradeço. Minha resistência a parasitas é muito boa, mas Jack não é. Por isso, por conta de suas características humanas, mesmo quando Black enfrentou seu pai, ele ainda demorou um pouco para conseguir para retirar a maldição de Jack. Ele acabou ficando muito mal, mas Jane conseguiu o curar, e praticamente enquanto eu não fui afetada. Mas eu respiro fundo, me preparando para falar. Minha princesa, Jack é o ser mais impaciente e impiedoso e muito, muito imprudente. Por isso, eu temo que ele possa tentar fazer algo com você, ou até mesmo com seus pais. Mas visto que você é o ponto mais fraco, creio que ele vai tentar te atacar antes. Taylor faz uma cara de incompreensão, como se as minhas palavras fossem mentiras, ou até mesmo viessem de uma outra língua. A julgar pelo meu sotaque, creio que ela ainda assim conseguiu me entender, mas isso não era motivo para a sua tal expressão. Não consegui saber o que ela estava pensando pelo seu cheiro. Tudo isso por conta do meu pai? Ela pergunta, e eu balanço a cabeça, falando que, representando um sim. Ele não tem o costume de perdoar, porque as coisas às vezes são resolvidas no final. Por isso, eu falo, tenha cuidado, pelo menos por um tempo. Eu decidi te avisar, pois se eu falasse a Jane, creio que ela não, creio que por ela, a respeito de Raon, provavelmente falaria para ele. E se seu pai já havia lançado a maldição sobre Jack, agora ele de fato teria permissão para extingui-lo, a julgar que ele é o rei. Black dá um suspiro do outro lado da mesa, tomando mais um gole de chá. Por favor, não pense que estou tentando levá-la para alguma armadilha. Eu sei de meu passado e provavelmente, a julgar de quando nos conhecemos, pode ter uma impressão ruim sobre mim. Mas Black sabe muito nitidamente que eu não estou mentindo. Seu olhar vai para onde meu irmão estava, que concorda com a cabeça. Eu somente estou te dizendo, tenha cuidado ao andar por aí, principalmente quando estiver sozinha. Infelizmente, este lugar não tem tanta segurança como a Noruega. Aqui as coisas são o mais forte sobrevive. Ela balança a cabeça, compreendendo o que eu falei. Bom, pelo menos aparentando que entendeu. Black me pergunta se eu sabia mais alguma coisa, já que desconfiava das atitudes de Jack. E eu respondo que não, somente imaginei que ele poderia tentar fazer algo, a julgar que eu conhecia muito bem do que até mesmo Jane e Black, pois ele ficara extremamente agressivo quando se curou. Comentei
que durante as suas caçadas ele não estava mais somente matando as presas para trazer ao povo, ele também estava matando para colocar toda a sua ira para fora. Digo para Taylor que apesar das atitudes de Jack, que, que ainda havia alguma hipótese dele não fazer mal algum, já que ele sabia que Raum poderia matá-lo. E apesar de tudo, Jack valorizava o fato de estar em Priembe. Entretanto, aquilo somente podia acalmar um pouco o olhar de medo que agora Taylor tinha. Jack e eu sabíamos bem que aquilo não iria parar até que alguma coisa acontecesse com Taylor. E Black, sabendo como era o irmão, entendia. Ele não pensaria duas vezes em atacar. Os dois ficaram pouco tempo depois que eu disse o que tinha para falar à minha princesa. Eles se despedem e calçam os seus sapatos de novo, indo em direção à porta. Fico olhando para os dois, saindo quando a fecho. E enfim, quando chegam na rua, começam a conversar. Ouço Black falando do portão afora que eles iriam pelas sombras até a casa dela, já que ela não protesta muito quando Black explica que, na verdade, eles nunca entram nas sombras e sim se mesclam com o que a noite era feita, simples e pura magia original. Quando os dois enfim somem na escuridão, volto a me sentar, esperando a volta de Black. Aquele garoto, sempre sendo mais transparente que água, mas tão perigoso quanto. Não se passam nem meia hora antes de Black aparecer novamente em minha casa, passando pela fresta da porta. Ele olha-me em pé, completamente frio, ameno e quase sem vida. Esse sempre fazia os meus pelos se arrepiarem. Aquele aquele olhar frio que parecia que olhava os seus maiores pesadelos. Algo dentro de mim gritava para eu correr quando meu irmão aparecia daquela forma. Olá novamente. Eu sorrio para ele. E Black dá um sorriso de lado e amargo. Acha mesmo que ele vai tentar matar ela. Faço que sim com a cabeça, cruzando os meus braços. Até que demorou. Todos nós sempre soubemos que ele nunca foi a favor de trazê-la às terras, e sim de. Bom, você sabe. Não sei como você consegue ficar perto dele. Até mesmo os monstros merecem amor, Black. Eu digo para ele. Ele dá de ombros e completa sua frase. Vou tentar ficar de olho nela. Qualquer coisa, eu irei intervir. Eu sei lidar com Jack. Eu não digo mais nada. Ele volta a pegar o copo de chá que eu oferecer a Taylor, mas ela nem sequer bebeu uma gota. O que era uma pena, já que aquele chá era uma das melhores colheitas que tinha. Black então pega a pequena garrafa de saquê e despeja um pouco do líquido juntamente ao chá. Ela está horrível. Ela está horrível. Ainda bem que não sabia que isso aqui era cachaça. Eu dou uma risada. Ela sabe que isso foi trazido até aqui por você? Eu pergunto, e ele balança a cabeça, dizendo que não. Então, você não contou para ela, não é mesmo? Ele vira o copo de chá cheio de, cheio de cachaça de bambu e por fim diz: Não, e por mim, nunca vai saber. Creio que se ela ficasse compreendendo que teria como voltar ao mundo mortal depois da guerra, provavelmente
Dessa vez, nunca mais acharíamos Taylor, sabe? Como nós demoramos para encontrar ela em todo o mundo de Gaia. Afinal, ela foi muito bem escondida. Parecia que Raum conseguia acabar e destruir todos os rastros de magia que ela deixava. Ela estava muito bem escondida. Basicamente, rodamos o mundo inteiro. Eles, pelo menos, souberam muito bem como escondê-la. Em terras gélidas ainda, ficou mais difícil de encontrá-la. O lugar perfeito, eu digo. Ele balança a cabeça, fazendo que sim. CFT, apesar de tudo, tem que ficar muito bem escondido, o que é uma pena, porque eu adoraria mostrar ele para ela. Dou uma risada e depois bocejo. Você e esse carro, você parece uma criança. Black dá de ombros e por fim me pergunta: como está nossa princesinha fantasma? Tam está bem, manda cartas diariamente. De acordo com ela, hoje estava aprendendo a alquimia do sopro. Ela afirma que não conseguia nem sequer engolir, de tanto que suas cordas vocais doíam. Tammy era, para mim, uma pequena prima. Até hoje, era o motivo pelo qual eu gostava tanto de estar naquela terra. E ela gostava muito de mim. Eu nunca entendi muito bem o porquê. Esse mistério. A primeira vez que a garotinha olhou para mim, seus olhos brilharam como nunca tinham brilhado antes, de acordo com suas governantas. Aquilo para elas era novo, admiração por alguém. Geralmente, Tâmara sempre desdenhava de qualquer pessoa de qualquer outro reino, e até mesmo que não fosse um ser puro, de acordo com suas ideologias. Diz que tem vontade de pentear os meus pelos sempre que me vê, e vive fazendo carinho em mim, mesmo quando eu não peço. Ela me enche de amor e beijos, e eu admito que retribuo. Eu me sinto acolhida por aquela pequena. Aparentemente ou nitidamente, ela gosta de gatos, ou talvez felinos, em geral. Ela nunca tinha visto um antes de mim. Acho que isso faz parte da sua admiração. E eu, com todos esses trejeitos, eu admito, tenho muita vontade de ter Tami perto de mim. Afinal, ela faz eu me sentir mais à vontade comigo mesma. Eu tenho muita vontade de levá-la ao reino humano para conhecer tudo o que aquele lugar tem de especial. A quantidade de gatos, a quantidade de. Uau! Eu tenho muita vontade de levá-la ao zoológico para conhecer aquilo, saber um pouco mais sobre a cultura, sobre os ancestrais, tudo isso. Tammy, inclusive, ficou muito triste ao saber que não teria como vir ao Festival da Colheita, já que, de acordo com suas culturas, a cultura dos mortos, ela não poderia dançar no festival que comemorava a vida, já que ela representava a morte. Posso te pedir um favor? Falo a Black. Ele disse que poderia ficar à vontade e pedir qualquer coisa. Quando tudo isso acabar, quando quando tudo ainda estiver vivo aqui, você sabe, você levaria Tammy e eu para o mundo humano? Pergunto cautelosa, sabendo que Black odiava que fizessem pedidos assim para ele. Trazer coisas do reino mortal era uma coisa que ele fazia feliz. Afinal, era um motivo para ele também zanzarear pelo mundo humano. Mas levar pessoas e ficar uma de babá e ao mesmo tempo táxi, para ele era algo que ele detestava. Claro, ele diz, e isso me surpreende.
Quando tudo isso acabar e de fato nós ainda estivermos vivos, levo você. Será que eu poderia levar Taylor também? Acha que seria uma boa ideia? Eu fico calada em relação àquilo. Sério? Mas você sempre diz que odeia que pessoas entrem em seu carro. Eu digo, tentando desviar do assunto de que seria uma péssima ideia levar Taylor junto. É que na verdade, ah, eu gosto de vocês. Ele admite parecer estar com dor. Ele bate na cabeça, reparando que o tempo já tinha passado, e não espera a resposta, igualmente de que seria uma péssima ou uma boa ideia levar Taylor novamente para o mundo humano. Eu, eu já vou indo, diz ele. Dessa vez eu vou de fato, tá bom? Não precisa mais se preocupar comigo passando pela fresta da porta e te dando agonia com os meus sapatos. Ele vai novamente embora, indo assim como foi. Black, eu chamo, e ele novamente passa pela fresta. Eu sei que ele me ouviu, afinal, as sombras ocupam a voz de qualquer ser vivo. Sim, tome cuidado, eu digo, fazendo uma pequena pausa. Com Taylor, eu quero dizer, não, Jack. Ela é como uma bomba relógio, irmão, sem controle de poderes. Sabe disso, não sabe? Ele dá uma risada e diz para eu me acalmar. Ele e Taylor não estavam sendo ou até mesmo fazendo nada, afirma ele novamente. Ela era para ele somente como uma amiga. Assim, pelo menos dizia. Mas achei melhor deixar de lado alguns fatos que reparei ela juntamente com ele. Algumas coisas, incluindo o odor deles estar se mesclando cada vez mais. O fato de que até mesmo aqueles opostos pareciam estar se atraindo. Acho que ficar perto um do outro não estava fazendo bem para nenhum dos dois. Taylor estava se tornando mais depressiva e Black se tornando mais dependente. Só toma cuidado, ouviu? Essa conexão corporal sabemos que não é nada fácil. Ela pode te comer, se quiser. Literalmente, irmão, ela é meio demônio. Ela come qualquer coisa. Ele sorri, então eu fiquei em pé. Eu sei. Ele fala, agora de fato, indo embora, se misturando com a noite lá fora. O frio percorreu toda a casa, o frio da morte. Eu fico sozinha novamente, reflexiva. Eu poderia, será, estar de fato morta, mas por que eu queria continuar vivendo mesmo? Agora eu tinha a paz e o pensamento. Tudo o que eu poderia assumir me deixava agoniada. Perder tudo aquilo, perder a Tami, perder minha família, meus irmãos. Esses pensamentos me deixavam triste, apesar de que a minha semelhança com a morte e vida era tão grandes. Se Tami sobrevivesse, eu de fato iria fazer com que ela se sentisse a criança mais feliz do mundo e fazer jus ao fato e tentar substituir, talvez, suas mães. A pequena não tem ninguém, assim como todos nós aqui, sem ninguém, sem amor, sem família. Eu quero que ela conheça a vida de verdade e não fique sendo submetida a crenças limitantes do reino tão retrógrado como o das murtas. A pequena não tem direito nem de conhecer animais, ou até mesmo vestir outra cor que não seja branco, admirar a vida. Quero fazer ela entender que vale a pena viver. Ela, admito, ela vai ficar muito extasiada quando ver o seu primeiro leão. E quem sabe nós duas não podemos
entrar dentro do viveiro para fazer carinho nele. Afinal, estamos mortas.